shit on my fucking Bom, galera, beleza? Esse daqui é o vídeo de como vocês podem testar esteroides e até mesmo outros ergogênicos como GH com exames de sangue. É um vídeo que eu tô querendo fazer faz tempo, só que é um vídeo que eu sempre tive muito receio de fazer. Porque tem pessoas que vivem disso e certas pessoas sim que são honestas, muitas pessoas são honestas e às vezes elas não têm culpa do que elas estão vendendo. E muitas pessoas também às vezes podem agir de má fé com essas pessoas ou podem até mesmo fazer errado esse guia aqui que eu vou estar explicando para vocês. E eu acredito que assim, independente de qualquer coisa, esse daqui eu posso até ter um pensamento grande, tá? Mas eu acho que vai ser algo que vai mudar o mercado de esteroides aqui no Brasil. Pelo menos se seguirem, tá, esse guia corretamente, e se boa parte das pessoas fizerem isso, é uma coisa natural do mercado se ajustar, aumentando a qualidade, né? E assim, até mesmo vendedores de esteroides anabolizantes, eles chegam até a mim para realmente saber, porque eles veem muito que eu mexo com exame, que eu posto essas coisas de relação de esteroides anabolizantes e exame de sangue, e muitos deles pedem ajuda porque às vezes eles mesmos não confiam no sal que eles estão pegando. E isso daí é com razão. Tá, na verdade, assim, desconfiar, assim, hoje em dia a gente pode estar desconfiando até da comida que a gente come. Você vê aí coisa de azeite, coisa de salmão, suplemento já bombou aí, vocês viram o quanto que já saiu de coisa no meio sobre isso. Então é normal, dentro de um mercado desse que é ilegal, é um mercado negro, o próprio vendedor não ter noção do que ele está comprando, do que ele está recebendo do fornecedor. E ainda tem o comprador desse vendedor vai ter mais problema ainda, né? Porque ele vai estar dependendo de duas pessoas. O vendedor está dependendo de uma. O comprador já é o terceiro. E ainda tem aqueles laboratórios ainda que colocam revendedores no meio. Então você está mexendo com um monte de ser humano. E ser humano, eu quero que vocês entendam, ele é sujeito a erros e é suscetível a ser corrupto, né? Quando se fala dessa coisa de dinheiro, poder, essa é a triste realidade, infelizmente, tá? Quem que é o Deus na Terra aqui? É o dinheiro. E quem que é o próprio também demônio na Terra? É o dinheiro, é o poder, essa ambição toda que o ser humano sempre teve. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, isso daqui é uma introdução porque eu tenho receio de atrapalhar certas pessoas. E eu quero que vocês todos que acabarem fazendo esses exames aqui verem que realmente não bate certas coisas. E muitos de vocês já vão ver, até por exames que vocês já fizeram, de coisas que vocês estavam usando. Vocês vão ver que certas coisas que vocês estavam usando não eram o que vocês estavam usando. Muitas pessoas chegam para mim, mostram o exame de sangue e falam, pô, tô tomando tanto, o que você acha? Cara, você não tá tomando, nem isso você tá tomando. Eu não sei o que você tá tomando, mas isso daí não é. E aí o cara chega, fala pro vendedor, aí fala, o Zucaro falou isso daí, que seu produto tá zoado. Aí o vendedor vem pra mim, vem chiar, vem falar, pô, você tá falando mal dos meus produtos? Eu falei, cara, eu nem sei que eram seus produtos, o cara simplesmente me mandou um exame de sangue e tá ali constatado. Você quer que eu fale o que pro cara? Eu não sabia que era seu produto. E também, como eu falei, muitos também vendedores de esteroides, eles são honestos, eles querem ter uma qualidade boa, eles me procuram. E também quando tem alunos que compraram deles, já vieram com produtos, eles vêm, pedem desculpa pra mim. Eles falam, pô, eu não sabia, tal, realmente é complicado, fica na mão aí de lotes, às vezes vem lotes bons.
Então vocês entendam, cara, é uma questão de mercado negro, tá? Onde que foge disso? Como que a gente poderia realmente confiar? Em indústria farmacêutica, por quê? Porque a indústria farmacêutica movimenta milhões. Então os caras têm muita grana a perder. Então a indústria farmacêutica tem controle de qualidade enorme. Eles fazem cromatografia, né, que é o teste lá da pureza, de tudo que tem na matéria. Eles fazem assim que chega a matéria-prima e também depois que eles fazem a manipulação, alguma substância, eles veem como tá. Teste de prateleira, etc. Então, critico sim a indústria farmacêutica por diversas coisas, mas esse é o lado bom da indústria farmacêutica. E claro, eu creio que seja até mesmo porque por essas questões aí dos zeros na frente, eles realmente se preocupam. E aí tá, você me fala, mas o vendedor recebe laudo, inclusive o vendedor já mostrou laudo que ele recebeu lá do fornecedor. Cara, isso é uma porra de um pedaço de papel. Eu também já vi farmácia de manipulação também mostrar laudo e eu vi que tem coisa que não tá batendo. Entendeu? Então você tem que ver que até o China lá pode estar enganando, qualquer fornecedor pode estar enganando, é um pedaço de papel. Então hoje, nos dias atuais, acreditar nisso é complicado. Ou faz uma cromatografia, né, que é o jeito mais 100% fidedigno. Bom, e a terceira solução, terceira opção, é você estar utilizando exames de sangue para você testar a maioria dos esteroides. E assim, o que eu posso te falar aqui desse método, tá, que eu vou estar passando aqui para vocês, um jeito de estar olhando exames e de estar fazendo testes, é algo que eu tenho eu posso colocar minha mão no fogo, eu posso falar que tudo isso daqui que vocês vão estar vendo tem uma credibilidade muito alta e uma taxa de precisão muito elevada. Eu não quero falar 100%, tá? Mas chega próximo a isso só para não falar que é 100%, pelo menos aqui da maioria das coisas que estão aqui, tá? Tem coisas que vocês vão ver que não tem como colocar, por exemplo, uma dose exata de quanto que você está usando. Tem certas coisas aqui que é interessante você estar fazendo outros exames para você estar excluindo a possibilidade de ser outros esteroides. E tem eu coloco como uma precisão muito grande, uma credibilidade muito grande, por alguns motivos. Primeiro, eu já uso hormônios há muitos anos. Eu sempre tive convênio de saúde, né, convênio médico. Eu sempre gostei muito de estar fazendo exame. Nos primeiros 2 anos, tá, que eu tive testosterona, eu utilizei só agora, acho que tá fazendo aí uns 6 meses que eu saí de indústria farmacêutica, tá? 6 meses, não, menos que isso daí. Mas, por exemplo, eu sempre usei Deposteron, tá? Ou Durateston. Então vamos lá. Nos primeiros 2 anos, tá? 90% das coisas que eu usei são de produtos veterinários, de indústria veterinária, ou de indústrias farmacêuticas. Colocando na prática, indústria farmacêutica, por exemplo, Deca, Testo, Deposteron, Durateston e Hemogenin quando tinha. De indústria veterinária, Strombol e a Equiforte e a Equiboost, que são boldenonas veterinárias. Então eu sempre acompanhei exame. Aí esses esteroides causavam exames em mim, causavam alterações em mim. Beleza, pô, eu sou uma pessoa só, isso daí não é padrão nenhum. Aí tá certo. Fui garimpando na internet e você vê que tem um monte de coisa já um monte de esteroides clássicos que você vê alterações clássicas. Então eu já vi que realmente assim, as coisas estavam batendo comigo, batia com muitos usuários de internet ao longo de diversos fóruns que eu já pesquisava há anos. Beleza. Aí, saindo disso, há 5 anos atrás, comecei a dar consultoria. Há mais de 4 anos atrás, minha consultoria lotou muito grande depois do primeiro... Lotou de muitos alunos desde o meu primeiro vídeo que eu fiz da TPC. Muitos, todos os meses, muitos alunos. E sempre teve na minha consultoria benefício das pessoas estarem fazendo exame de sangue. Então o que acontece? Essas pessoas vinham com esteroides underground,
Eu fui também conhecendo laboratórios undergrounds, fui vendo os exames das pessoas que às vezes viam com esteroides com laboratórios ruins, laboratórios confiáveis. E aí, por exemplo, clássicos como trembolona, que você não vai achar aqui no Brasil, e na indústria farmacêutica que tem veterinário, eu comecei a criar um padrão. E isso daí foi criado ao longo do tempo, tanto que vocês estão vendo o vídeo agora. Então, assim, a maioria dos meus alunos também, eu tenho um perfil, um público de pessoas que realmente se importam em ver o que está acontecendo no corpo. Então, eles têm essa possibilidade de estar fazendo exames e eles realmente fazem. Eu sou também aquelas pessoas chatas que falam, cara, faz exame, faz exame. Ou também só que às vezes eu chego lá e falo, cara, faz exame só para eu testar um negócio na dieta ou aqui, numa substância, assim. E aí as pessoas fazem, tá? Meus alunos têm esse perfil. Introdução agora ao guia. Ainda não vamos já começar, vamos explicar aqui o que você tem que fazer, deixar tintim por tintim aqui para não acontecer erro, para você fazer de maneira correta. Vamos lá, baseline, o que eu chamo de baseline? É você achar o seu valor antigo do exame que você for ver que é para fazer. Então você vai fazer sempre 2 exames, um antes e um depois do uso da substância. Nesse período de antes de você fazer o exame, antes de você fazer o primeiro exame, já tem uma rotina dos seus fitoterápicos, das suas atividades físicas, da sua dieta, por pelo menos 2, 3 semanas. E aí você faz o seu exame. Depois, quando você for testar a substância, testa só ela e testa com tudo que você estava fazendo, ou se de preferência até com menos coisa possível que você use de fito, de fármaco. E nunca teste mais de um esteroide, tá? Sempre testa um esteroide só por vez, não coloca nada de diferente. Por quê? Porque aí você vai ter certeza que a única variável que mudou foi o esteroide que você está utilizando, tá? Outra coisa importante, eu quero que vocês apliquem todos os dias para vocês fazerem esse teste, tá? Todos os dias vai ficar muito mais estável. É todos os dias que eu já testei, que eu já vi todos esses exames. Tudo isso daqui da minha prática é com aplicações frequentes. Se você não quiser aplicar depois no seu ciclo de maneira diária, não aplique, mas para fazer esse teste, aplique de maneira diária para acontecer menos flutuação possível. Você vai ver que diversos exames, diversas drogas têm flutuações se você não aplicar todos os dias. Então, qualquer droga que for, por favor, aplica todos os dias que vai ser muito melhor, tá bom? DEC NPP, que precisa dosar: progesterona, TGO e TGP para exclusão de hemogenin. HDL tem uma interrogação, eu já vou falar. Que esperar? Aumento de progesterona, não ter um aumento significativo de TGO e TGP para excluir hemogenin. Por quê? Porque o hemogenin ele também aumenta a progesterona. Se você usar a progesterona, vai saber que o cara colocou um hemogenin aí, né? Então, fazendo esse guia aí também para excluir possibilidades ao máximo possível de ser outros esteroides. HDL para excluir trembolona. Por que eu coloquei isso? Isso daí é bem secundário, eu coloquei interrogação por causa disso. A DECA não abaixa o HDL como a trembolona. Então, assim, vamos supor que, na verdade, no que você está usando não é DECA, é trembolona. Então você vai ver um HDL muito mais baixo, né? E se você estiver usando DECA, não vai ter tanta alteração no HDL. Vai diminuir sim, mas não vai diminuir significativamente. Então eu coloquei secundário aqui porque fica difícil meio quantificar, né? Mas, sinceramente, né? Ficar em dúvida se está tomando trembolona ou DECA, né? Por certas coisas aí específicas é complicado. De qualquer maneira, assim, eu vou falar uma das coisas clássicas que você vai poder diferenciar, que se você estiver usando, sei lá, 100 mg de trembolona todos os dias, no final da primeira semana, tipo, até menos de 7 dias de uso, você vai ter alteração no seu sono, tá? Você vai ter suadeira à noite, coisa que com a DECA isso daí não vai acontecer. Então vamos lá. Dosou a progesterona, dosou lá esses exames aí, e depois de 1 a 3 semanas você vai dosar de novo, e em dosagem de 200 mg, por exemplo, se estiver usando, 1,5 a 2 vezes acima da referência.
400 miligramas por semana, 3 a 4 vezes acima da referência. 600 miligramas por semana, 5 a 6 vezes acima da referência progesterona. Coloquei o método comum de análise, né, para deixar aí o que eu estou avaliando e o que a maioria dos laboratórios fazem por esse método. Coloquei as referências médias dos laboratórios. Alguns medem com essa unidade de medida aqui, PG por ml. E aí você vai ver que essa referência, por exemplo, aqui de 0,2 a 1,2 vezes 1000, tá? Mais ou menos isso daí. Mas é raro. Só estou falando isso porque eu já vi alguns laboratórios que fazem. Edantato cipionato de testosterona e deselinato de boldenona. Por que a boldenona tá junto aí? Porque a boldenona bate como testosterona. Eu sei que vai ter gente que vai chiar, porque tem gente que não fala que não é assim, porque fala dessa questão do éster, como que é o éster, que não tem a ver com testosterona, que não pode marcar como testosterona. Mas, cara, na boa, eu sempre usei boldenona veterinária, a maioria dos meus alunos também de laboratório underground. Você vai ver muita coisa disso daí na internet também, de usuários relatando. E eu não sei se às vezes o cara fez por um outro método, às vezes eu só vejo por esse método aqui, da químio. Mas bate como testo, tá? Isso aí não tem muito o que negar. Quer discutir, discute, mas então vai lá encher o saco do laboratório que faz Equiforte, que faz Equiboost. Vocês acham mesmo que vai ter testo no lugar? Vocês acham que então todo mundo que estava usando é testo e aí não tem aromatização nenhuma mais? Vai lá ver o estradiol tá regulado, né? Isso daí com todos os meus alunos, comigo, né? Testo a milhão lá como falso positivo, né? A boldenona bate como testo, tá? Lembrando, como falso positivo. Mas vamos lá. O que precisa? Saber sua testosterona antes de iniciar o uso. Sinal clássico específico: aumento de testosterona em exames. Testosterona total, tá, galera? Aqui. Então vamos lá, tem vários meios aí de saber sobre a testosterona. Eu considero o melhor meio, esse daqui que vocês estão vendo aqui, 2-3 semanas, 25 a 30 miligramas por dia, todos os dias, que é o famoso cruise. Tá ali com a sua testa no seu cruise e vê. Tem esse daqui que é até científico aqui, você acha estudo. Você dá um shot 24 horas após o shot, né? Tá escrito aí um dia após o shot, mas entre 24 a 48 horas, tá bom? 1.600, 1.800 de aumento, tá? Se vocês quiserem fazer, por exemplo, vocês estão em cruise. Aí vocês vão testar a testosterona nova e aí você vai testar já no primeiro ml. Aí você sabe a sua testosterona que você estava no cruise, estava tanto, sei lá, 1000. Aí você dá o shot, 24, 48 horas depois você colhe o exame. Tem que ter um aumento desse valor que você estava de 1.600 a 1.800. Eu não considero o melhor método, tá? É tão fácil às vezes aqui no cruise. Eu coloquei aqui também 150 miligramas por dia, que dá mais ou menos aí 1 grama por semana. 4.500 a 5.500. Vocês veem aqui que eu coloco essas variações, tanto para dar um chorinho e também porque realmente assim com testosterona, às vezes varia de pessoa para pessoa, por causa do SHBG, por exemplo, dela. Pessoa que tem o SHBG mais alto, ela fica com uma testosterona total mais alta, só que ao mesmo tempo a livre é mais baixa. Então ocorre sim essa flutuação, tá? Aqui entre parênteses, a boldenona bate como testosterona no exame na mesma quantia. Só que assim, outro éster, vocês tem boldenona acetato, por exemplo. Eu não estou considerando nada aqui falando de boldenona acetato, porque é um éster que tem uma meia-vida super curta, um pico plasmático super curto. E então assim, não tem como eu passar uma coisa fidedigna aqui, uma precisão grande para você. Eu estou falando um deselinato de boldenona.
vocês podem fazer aqui da mesma maneira aqui do Cruise, por exemplo. Testem com 3 semanas de uso a boldenona, tá? Ela tem um éster longo, né? Um destilinato é um éster longo. Seria o melhor mesmo a fazer isso daí, fazer com uma dosagem de 200, 400 miligramas por semana. Aqui você tá vendo, não tem 400 miligramas por semana, mas por exemplo, segue a proporção. Então assim, 25 a 30 miligramas por dia dá 900, então tipo 50 a 60 vai dar 1800, segue uma mesma proporção, tá bom? Bom, propionato de testosterona e durateston incluído. Vocês estão vendo aí que eu não coloquei, porque é extremamente variável devido à sua MV e o pico plasmático. Varia muito de quantas horas antes do exame foi feita a aplicação e do SHBG da pessoa, como qualquer testosterona, que eu já falei anteriormente. Só para não deixar em branco, para vocês terem uma noção se realmente o produto está subdosado, mas não é para seguir a risco que eu estou falando. No caso do propionato, o ideal seria você fazer o quê? Você está em cruise, tá? Você está fazendo 25 ou 30 miligramas de outro éster, de um éster estável. Você aplica, aí você vai testar seu propionato que você tem aí, que você ainda não usou. Você vai aplicar, por exemplo, na segunda de manhã, 25 miligramas de prop. Não vai aplicar mais o seu éster que você estava usando antes, o cipionato e o enantato. Aí na terça-feira de tarde, você não vai ter aplicado na terça-feira de manhã, na terça-feira de tarde você vai dosar a sua testosterona. Em comparação à sua testosterona antiga, espera um aumento de pelo menos 800 de testo que você estava, tá? Pelo menos, vamos colocar pelo menos 700, tá bom? Vamos deixar dessa maneira assim para não abrir leque para alguém ser prejudicado aí. Pode dar também bem mais do que isso. Principalmente ainda se você não respeitou, sei lá, fez na segunda-feira de manhã o shot e colheu na terça-feira de manhã, por exemplo. E como eu falei, flutua demais. Então não é algo que eu posso dar de precisão. E eu quero fazer esse guia, pelo menos aqui o escrito, deixar algo com uma precisão muito alta, como eu falei anteriormente na introdução do vídeo, tá? Então por isso que eu só tô falando áudio aqui, mais ou menos para vocês terem uma mínima ideia do que deveria acontecer. A durateston, por exemplo, você iria testar depois de 2, 3 semanas, essa na mesma proporção aí do Cruise, de aplicação diária, ia dar mais ou menos aí a mesma coisa, às vezes um pouco mais do que tá aí, do que eu coloquei aí de 900 a 1400, tá bom? Mas é mais ou menos essa mesma base, tá? Então assim, sei lá, 800, tá ok, tá? Saiu um pouco da base que eu tinha colocado, saiu. 500, saiu muito da base, então essa durateston que você está usando não tá legal. Pode dar mais também? Pode dar mais. Tem essa questão do propionato aí. Então também não quer dizer que você está usando a super durateston, tá? Vai variar do seu SHBG, vai variar da hora que foi feita a última aplicação e da hora do seu exame, tá certo? Só para vocês terem uma base. Trenbolona, acetato e enantato. O que precisa dosar? Progesterona, TGO e TGP para excluir o hemogenin, que também aumenta a progesterona. Aí entra também naquela mesma coisa que eu falei da DECA, tá? Que aí a questão do HDL também não coloquei aqui porque é uma coisa bem secundária. O que esperar? Aumento de progesterona e o estradiol, às vezes também em níveis extremamente elevados como falso positivo, tá? Então 1 a 3 semanas de uso, eu coloquei 1 a 3 porque o acetato você pode testar já no final da primeira semana. Já o enantato, como é um éster mais longo, né? Com uma meia-vida mais longa, você testa demora mais tempo para testar, né? Espera 2, 3 semanas aí, que é um bom tempo, é o tempo mais seguro. 50 mg por dia, pelo menos no topo da referência, 1,5 vezes acima da referência.
75 mg por dia, 1,5 a 3 vezes acima da referência. 100 mg por dia, 3 a 4,5 vezes acima da referência. 150 mg por dia, 4,5 a 6 vezes acima da referência. E 200 mg, 6 a 9. Vocês veem assim que, por exemplo, aqui dos 200 mg eu não segui um padrão, porque justamente eu já vi exame com 200 mg. Na verdade, batendo de 7 a 9. E eu coloquei esses 6 aí novamente como um chorinho, porque também não tenho por que ficar reclamando tanto se tá batendo assim. Mas os exames que eu vi de progesterona com a trembolona é de 7 a 9. Já vi de 7 com a mesma trembolona e já vi de 9 com a mesma trembolona, usando 200 mg. Então são certas variações aí que podem ocorrer. Oxandrolona, o que precisa dosar? TGO e TGP, HDL. TGO e TGP para vocês excluir esteroides orais, outros esteroides orais. Oxandrolona, o que precisa dosar? HDL. TGO e TGP para exclusão de outros esteroides orais. Importante, tá? Estou deixando aqui bem claro que é manter a rotina igual de dieta, fitofármaco, atividades físicas. Por causa dessa questão do HDL, que tem total interferência no HDL. Então, por exemplo, você vai lá, você toma Ox, aí você faz o exame, na verdade, antes da Ox, e não tá fazendo aeróbico, não tá usando resveratrol, por exemplo. Aí depois de 2 semanas de uso, você vai repetir o exame com o uso da Ox, só que você começou a fazer aeróbico, né? Você tá em cut, começou a fazer aeróbico. Aí o HDL não vai ter uma grande diferença quanto deveria ter, por exemplo, tá? Então, 2 semanas de uso, em dose de mais de 50 mg, alguma diminuição significativa do HDL deve ter. Não pode ter alguma alteração significativa do TGO e TGP nessa dose, tá? Não dá para saber as miligramas totais do esteroide, só que assim, por exemplo, se você tá tomando um produto que, sei lá, 50% subdosado, vezes 50, 25, você praticamente não vai ter alteração no HDL. Aí, sei lá, se você dosa 100 mg, aí já, por exemplo, já deveria ter alguma alteração de TGO e TGP, mas aí não vai ter, porque você está usando, sei lá, só 50 mg se for subdosado. Então, assim, realmente não tem como eu dar precisão de miligramas, mas tem certas coisas que ficam meio óbvias se estiverem subdosadas, tá? Estanozolol, que precisa dosar? Medir o HDL e TGO-TGP, a progesterona e o estradiol para exclusão de outros esteroides. Importante também manter a mesma rotina igual de dieta, fitofármacos e atividades físicas. Então, 2 semanas de uso em doses de 50 mg por dia. Diminuição significativa do HDL e aumento de enzimas hepáticas, sem aumento significativo de progesterona e estradiol para excluir hemogenin anabol. Possível também saber doses exatas de miligrama. Mas, por exemplo, aqui, se for subdosado 50%, 25 miligramas, por exemplo, não vai ter praticamente alteração hepática em 2 semanas de uso. 50 miligramas por dia vai ter que ter alteração hepática. É aí que entra essa questão de lógica, tá? Hemogenin, oximetolona, que precisa dosar progesterona e para exclusão de outros TGO e TGP, para excluir a trembolona e a deca, que vocês já sabem que aumenta progesterona. O que é esperado? Um aumento de progesterona e um aumento significativo de TGO e TGP, para você excluir trembolona e deca, que não aumentam o TGO e TGP significativamente. Então, testes após 1 a 2 semanas em doses de 50 mg por dia, 1,5 a 2 vezes acima da referência da progesterona, 100 mg por dia, 2 a 3 vezes acima da referência, 150 mg, 3 a 4 vezes acima da referência, 200 mg a 250 mg por dia, 5 a 6 vezes acima da referência. Sim, eu já vi exames com essas doses aqui, com até 250 mg por dia, tá certo? Com hemogenin de farmácia, principalmente.
Masteron, o que a gente precisa dosar? Dessa vez, tanto a testosterona total quanto a livre. Por quê? Porque uma das características que se vê muito, que é clássica do Masteron, é aumentar muito a testosterona livre, tá? Então, você vai pegar a mesma testosterona total num próximo exame, tá? Obviamente, se você não for usar testosterona a mais aí do que você estava antes. Então, você testa no Cruise, estava com a testosterona total em 900, 1000, por exemplo. Ela vai estar nessa faixa também. Não vai sair disso daí, 900, 1100. Vai continuar a mesma coisa, que não tem nada a ver com Masteron. E a testosterona livre do que estava antes vai ter um aumento muito grande. Isso também acontece com o estanozolol. Só que eu duvido muito que um vendedor faça um estano oleoso aí para vender como Masteron. Mas você pode testar o HDL também, antes e depois. 100mg por dia de Masteron altera o HDL? Altera, mas não em uma semana na mesma proporção que o estano iria diminuir o HDL. Tá? Como vocês sabem pelo slide anterior, o estano diminui muito o HDL. É a droga que mais diminui o HDL, na minha opinião, na minha prática. Também dá pra falar que Ox também aumenta a testosterona livre? Também, você também vê isso daí, só que também não é no mesmo ponto do Masteron e do estano, tá? Então a única droga aí que poderia ser equiparada aí nesse quesito seria o estano, tá bom? Coloquei a estrona. A estrona pode ter um aumento aí como falso positivo, então você vai ver uma estrona enorme no seu exame, tá? Como falso positivo. Isso daí acontece, na minha prática, que eu vejo acontece bastante, só que eu não estou colocando isso como algo que vai ter que acontecer sempre. É um desvio, é um falso positivo, então não é o melhor exame para estar trabalhando, tá? E outras coisas também alteram bastante a estrona, como por exemplo o uso de DHEA. Então eu só estou colocando aí uma cereja a mais aí no bolo, tá? E infelizmente não tem como decifrar a quantidade exata de Masteron que tem aí no seu vial. De anabol, que precisa dosar? Fazer exame de estradiol antes. O que precisa dosar para exclusão? TGO, TGP, HDL e testosterona total. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, tá, galera? Importante, não usar inibidor da aromatase durante uma semana e não estar em período de rebote de inibidor da aromatase. Por quê? Bom, se você usar inibidor da aromatase, você vai ter uma alteração aí para baixo do estradiol. E se você tiver num rebote de inibidor da aromatase, você vai ter uma alteração para cima do nível de estradiol. Então você tem que estar muito bem estabilizado aí em relação a isso daí. Então uma semana de uso, 30 a 50mg por dia, você vai ter que ter um aumento significativo de estradiol. Não pode ter aumento de testosterona para você excluir metiltestosterona. Algum aumento das enzimas hepáticas para excluir anticoncepcionais e também diminuir o HDL também, que ele diminui, que os anticoncepcionais não diminuem o HDL. Não tem como saber exatamente a dosagem, mas é aquela coisa que eu já te expliquei. Se o cara subdosou pela metade, provavelmente você não vai ter tanta alteração quanto você deveria ter. Então fica simples você saber se o negócio está subdosado ou não. Alotestin, que você precisa dosar, TGO e TGP. Exame de estradiol, progesterona e testosterona. Uma semana de uso, 10-20mg por dia. Então você tem que esperar aí um aumento significativo das enzimas hepáticas. Você não pode ter aumento da testosterona para você excluir metiltestosterona. Você não pode ter aumento significativo do estradiol para você excluir o dianabol. Você também não pode ter um aumento significativo da progesterona para excluir emo. Então às vezes os caras estão vendendo Halotestin, pode ser outro esteroide que te dê força, que te dê um pouco mais de rage. Mas fica fácil de avaliar quando você tem esses padrões todos de exame. GH, hormônio do crescimento, é um plus aí. Os esteroides já acabaram, os principais. O que você precisa dosar? Hormônio do crescimento. Você não vai dosar IGF-1, por favor. Isso daí é só para você saber se você converte bem ou não GH.
Não adianta injetar GH e ver se o GF1 aumentou, porque às vezes ele demora um pouco mais para aumentar, ou às vezes você não tem conversão boa de GF1, então não tem como você tá testando por IGF-1. Bom, então injetar 4I de GH e M 2 horas antes do exame de sangue, comendo junto com alimentação. Por que eu tô falando para ser junto com alimentação? Na verdade, tem problema se, por exemplo, o cara estiver te jogando um CJC no lugar do GH, um CJC Condac, que é um peptídeo que estimula GH. Ele pode aumentar seus níveis de GH, só que se você tiver carboidrato na refeição, ele vai cortar o efeito do peptídeo, por exemplo. Então você injeta aqui, isso daí é para ser o mais, digamos assim, o mais paranoico possível, né? Então você injeta com comida, 4 injetável de GH intramuscular 2 horas antes do exame, tem que ter uma interação aí, vai ter que ficar os valores entre 9 e 14 UG por litro. Por que eu coloquei tanta variação assim? Porque é complicado o GH e tem que dar um crédito. A maioria das pessoas às vezes compram GH da China e até chegar aqui ele passa às vezes um pouco por calor e vai perdendo eficácia. E às vezes mesmo o GH que às vezes está aqui, não está na geladeira e começa a pegar por calor, começa a perder eficácia. Então assim, você tá falando de GH, tá falando de mercado chinês, underground, você vai ter que saber que você vai sofrer essas alterações aí, tá? E pode inclusive você ter até um pouco a mais de aumento de GH, porque assim, o pulso do GH não é instável, tá? Mas por exemplo, às vezes você não marcou direito esse horário aí no relógio, e eu tô dando um pouco de crédito aqui. Às vezes você pegou tipo 2 horas o exame, pega um valor, 2 horas e meia pega um outro valor, mas não vai sair dessa faixa aí, tá? Então assim, você comprou um GH chinês e tal, bateu 9, cara, era para ter batido um pouco mais aí, mas tá bom, entendeu? Não vai ser cri-cri, entendeu? Então, basicamente é isso daí. Esse daí é o guia, tá? Eu espero aí que vocês tenham gostado e espero que vocês façam bom uso. Eu sei que muitos aí vão continuar iludidos. Eu vejo muito isso daí. Eu vejo cara que, por exemplo, principalmente o GH, que é caro, né? O cara compra GH, gasta uma grana e faz exame. Não bateu nada, zerado. Mas meu IGF-1 tá 350. Pô, bacana, seu IGF-1 é legal, né, cara? Então, isso daí é o lado bom aí do seu corpo. Só que GH não tem nada. E o cara bate o pé. Não, mas tô tendo resultado. Aí vai o placebo, né? Então, assim, certas pessoas vão simplesmente nem vão fazer, vão pelo placebo. Eu acredito que muitos vão fazer isso e também outros, como eu falei, vendedores vão bater o pé e não vão torcer o pé, mas paciência, cara. Se você quiser usar esse guia de uma boa maneira, você vai ter grandes benefícios aí. E com o tempo, sim, eu acho que o mercado de esteroides anabolizantes vai mudar muito a qualidade. É automático, as pessoas vão tendo conhecimento, vão fazendo exame, vão vendo a importância do exame de sangue, por isso que eu sempre falo para todo mundo, a importância disso. E não são exames caros, então, cara, se vocês forem responsáveis, organizados... E esse vídeo aqui eu tô pedindo realmente compartilhamento aí para vocês, porque, porra, galera, isso daí é para todo mundo, sabe? Isso daí é uma questão, vai estar ajudando geral, e eu acho que esse é o vídeo mais importante que tem aí. Então esse eu tô pedindo compartilhamento. Vocês sabem que eu não costumo pedir, mas e é também uma coisa assim que, sei lá, eu não sei o que vai acontecer, né? Tô falando aqui, não sei o que vai acontecer, mas pode ter gente que vai ficar muito puta comigo. Vai ter gente que realmente vai ficar puta e sei lá, ou não também, né, Também às vezes até os próprios vendedores acham bom isso daí, né? Se eles são honestos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que fique entendível. Tudo isso daí vão estar nas minhas redes sociais.
Eu vou estar abrindo aí um tópico, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas aí, vai estar lá na minha rede social, lá no Face, lá vocês podem seguir que vocês vão acompanhar. E como eu falei, espero que tenha atualizações em certo tempo aí, atualize. Outra coisa que esqueci de falar, pô, eu não coloquei, como vocês podem ver, tem certos esteroides que eu não coloquei. Por quê? Porque são esteroides que realmente assim, eu não posso dar algo concreto. Teria que fazer muita exclusão, fazer exame disso, daquilo, fazer teste também de alguns exames que às vezes nem alteram. Então assim, o que eu priorizei aqui é credibilidade, é coisa concreta, coisa realmente palpável, sem chance de erro. E o que tem alguma chance de erro eu coloquei aqui. Você viu que eu dei alguns choros aí para não ter problema. Foi com a maior boa intenção aí, tá bom, galera? Se eu tiver algum... Esses esteroides são os mais usados, né? Tem outros esteroides que são usados aí, mas enfim. Se eu souber de algum, por acaso assim, alguma coisa que me vem, alguém veio conversar comigo e me passou certas informações, se eu realmente testar mais pra frente, eu ver que bate, aí quem sabe eu posto mais coisa aí, tá certo? Beijo e abraço aí pra vocês, galera.